Meditação para o dia. O texto bíblico no Salmo 121 nos fala que o Senhor é quem te guarda. Observe a palavra Senhor, porque no Salmo 121, olha quantas vezes aparece o texto. Então vai dizer, o meu socorro vem do Senhor. Depois fala, né? O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, o Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará a tua saída e a sua entrada. Então o texto, ele é muito recorrente em dizer que o Senhor te guarda. Por que isso, hein? Por que essa expressão da palavra Senhor? Precisamos entender, então, o sentido, a etimologia e o emprego da palavra Senhor no seu contexto apropriado. A palavra Senhor não é simplesmente um pronome de tratamento que nós usamos a uma pessoa que tem maior relevância social que nós, o nosso chefe, o nosso superior hierárquico. Não. A palavra Senhor, ela remonta ao tempo em que nós falávamos que Senhor é aquele que é dono, é aquele que é proprietário, ao Senhor de terras. Senhor, dono das terras. Era comum falar o Senhor dos escravos, porque ele era dono. Então, essa expressão, ela remonta àquele que é dono de tudo, aquele que é proprietário. Então, quando o texto fala o Senhor, ele está dizendo o Senhor, aquele que é o dono, aquele que é proprietário, aquele que manda, aquele que não será, obviamente, desobedecido, questionado, aquele a quem todos se submetem. Mas, diferentemente de um senhorio tirano, como nós conhecemos ao longo da história, em que os senhores eram tiranos, eram cruéis, eram possessivos, eram exploradores. Não, em Jesus nós temos o Senhor, que embora seja o Senhor, ele é o servo de todos. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele mostra como é que Cristo, né, ele sofreu, ele padeceu para resgatar a humanidade, embora sendo o Senhor. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, que Jesus, tendo forma de Deus, sendo Deus, não usou como usurpação assumir para si, tomar para si, mas a si mesmo se esvaziou daquele senhorio, do título, né? E se fez homem como nós e foi humilhado até a morte e morte de cruz. E fala, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós temos esse senhorio de Cristo. Veja só que na época, ainda quando o Império Romano ainda não havia se cristianizado, e eles perseguiam os cristãos porque havia um conflito. Enquanto eles diziam ave César, dizia César é o Senhor, os cristãos diziam Jesus Cristo é o Senhor, mas não podia ter outro Senhor além de César, em todo o Império Romano. Então, esse foi um dos fatores que deflagrou a perseguição, como se fosse um insulto a César, como se fosse uma ofensa, né? Ou seja, então, Jesus Cristo é o Senhor. E muitos cristãos morreram por declarar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, o Senhor do seu reino, o Senhor único, absoluto, a quem eles servem. Jesus Cristo é o Senhor. Olha, nós sabemos muito bem que a Bíblia apresenta Jesus Cristo como sendo Senhor e Salvador. Senhor e Salvador, porque o Senhor é quem salva, o Senhor é quem tem poder, o Senhor é quem livra. Então, conforme diz o Salmo 121. Mas acontece que muitas pessoas não querem Jesus Cristo como Senhor, não querem Deus como Senhor. Sabe o que eles querem? Querem Jesus o Salvador. O Jesus que é bonzinho, o Jesus que vai atrás, o Jesus que dá oportunidade, o Jesus que perdoa, o Jesus que salva. É o Jesus que não me incomoda quando eu faço o que eu quiser da minha vida. As pessoas querem o Jesus Salvador, mas acontece que Jesus Salvador e Senhor, olha aqui, ó, é uma amálgama, é uma substância só, é um produto sincrético, não tem como você separar do outro. Se nós recebemos a Jesus como Salvador, o Senhor vem junto. Se eu recebo Jesus como Senhor, o Salvador vem junto. Não tem como dissociar isso e dizer, não, eu quero Jesus Salvador, mas não quero que Ele mande na minha vida. Impossível. Esse é o motivo, é a razão do fracasso de tantas vezes da cristandade da atualidade. Sim, o Brasil, um país aí, não é, considerado tão cristão, com maioria cristã, mas cristãos que querem apenas o título religioso,
que querem apenas o Salvador e não querem o Senhor. Esse é o problema, ou seja, eu quero que ele me salve, mas não quero que ele mande na minha vida. Acontece que se Jesus Cristo não for o Senhor da sua vida, ele não será também o seu Salvador. Essa é a realidade. Para ele ser o seu Salvador, ele tem que ser o Senhor. Então nós o recebemos como Senhor e como Salvador. Primeiro ele assume o governo da minha vida para me salvar. É um processo, ou seja, mas que vem junto, imediato. Ele é primeiro Senhor, depois Salvador. Então muitas pessoas que estão andando atrás de igreja, atrás de pastor, de oração, em busca de um Jesus Cristo só Salvador, eu vou te dizer, lamentavelmente, você não vai encontrar isso, porque ou Jesus Cristo, ele é o seu Senhor, ou ele não é nada na vida. O próprio Jesus que declarou isso, porque a Bíblia fala que importa que ele seja Senhor e Cristo. Então, ou seja, essa é a condição de Jesus Cristo. Então, quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, para ele ser o Senhor e Salvador da nossa vida, significa que ele é o dono da nossa vida, que ele é o proprietário da nossa vida, que nós o submetemos a ele em tudo, que o nosso joelho se dobrará, que a nossa língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, Jesus Cristo, ele é o seu Senhor. Ele só será o Salvador se será o Senhor. E de fato ele será o Senhor se nós o obedecemos, se nós o submetemos a ele, se nós fazemos a vontade dele, se nós não arranjamos desculpas, não é, para justificar as nossas mazelas. Não, dizer, Senhor, eu pequei, eu errei, eu preciso de alguém que seja Senhor e Salvador da minha vida. Então a salvação da humanidade está no reconhecimento do senhorio de Cristo. Não tem outra condição. Jesus Cristo só será Salvador se ele for o Senhor. Do contrário, é perdição. Ah, mas ele é tão bom, mas é um bom Senhor. Ah, ele é tão misericordioso como Senhor e não apenas como Salvador. Entenda que a pessoa de Jesus, unicamente, isoladamente na pessoa do Salvador, não existe. Ele só existe como Salvador e Senhor. Então, em nome de Jesus, se você anda em busca de salvação, mas você só quer a salvação, só quer o benefício de Jesus Cristo, ele não é nada na sua vida. Ah, pastor, você está falando isso? Eu estou falando isso porque é a Bíblia que diz isso, porque Deus manda falar isso. É isso que Deus manda ensinar, porque a gente não prega o evangelho centralizado no homem. O evangelho é centralizado em Cristo, que é o Senhor. Eu não vou pregar o evangelho que agrada o homem, eu vou pregar o evangelho que agrada a Deus. Vamos pregar o evangelho que dá verdade. E olha só, ele é tão Senhor, ele é tão misericordioso que ele pode perdoar. Senhor, até hoje eu estava em busca só de Salvador. Eu só queria benefício, mas eu estou arrependido agora. Esse Senhor, que é misericordioso, hoje ele perdoa. Ele diz, sim, eu te perdoo, vamos começar de novo. É a proposta de Jesus para você. Vamos começar de novo agora. Zera a nota, porque o sangue de Jesus te purifica, me purifica, nos purifica de todo pecado. Para a gente começar tudo de novo e começar agora para a glória do nome de Jesus. Então lembre-se, Jesus só será o Salvador se ele for o Senhor da sua vida. Essa é a condição sem a qual não existe outro relacionamento com Deus. Vamos orar sobre isso? Peça a Deus perdão, peça a Deus misericórdia, peça a Deus para te ajudar a entender esse senhorio e para você se submeter a ele, anular completamente o ser humano e deixar a vontade divina por meio do Espírito Santo que habita em nós. Assim, nós conseguimos gerar um relacionamento com Deus. Por que muitas pessoas não oram, não leem a Bíblia? Porque Jesus não é o Senhor deles. Por que muitas pessoas não se esforçam mais? Porque Jesus Cristo não é o Senhor. Simplesmente por isso. Mas hoje nós queremos que Jesus seja o seu Senhor e o seu Salvador. Faça essa confissão, peça a Ele agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, tenha compaixão de nós, seres humanos, ó Deus, que na nossa cegueira, no nosso egoísmo, Pai, nós ficamos em busca de um Cristo que salva, que só passa a mão na nossa cabeça nos nossos pecados. Ó Deus, tenha compaixão de nós, Senhor, tenha compaixão de nós, porque nos arrependemos agora, Senhor, nos arrependemos, Pai, desse relacionamento egoístico, ó Deus, em que nós queremos apenas o nosso lado. Tira-nos, ó Deus, desse relacionamento unilateral com o Senhor e ajuda-nos, ó Deus, a ter um relacionamento bilateral em que Jesus Cristo, de fato, seja o nosso Senhor, para Ele ser o nosso Salvador. Meu Deus, tenha compaixão de nós, socorre-nos, abençoa-nos,
Ajuda-nos, ó Deus, por misericórdia, Senhor. Nós te imploramos. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa essa pessoa, Pai, que andou em busca apenas de um Salvador. Oh Deus, mas nós dobramos o nosso joelho e nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Senhor, perdoa os pecados dessa pessoa que até então, ó Deus, estava errante em busca só de um Salvador. Perdoa os pecados. Dê-lhe a experiência da vida eterna. Dê a ele agora, Pai, a unção do Espírito Santo, para que seja propriedade do Senhor, dirigido pelo Espírito Santo, em que a velha natureza seja mortificada para a nova natureza. Ó Deus, crescer e frutificar e controlar essa vida na unção do Espírito Santo, para a glória do teu nome, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.